Imagine se eu lhe dissesse que a batalha mais importante dos vikings não aconteceu na Inglaterra ou na França. Não foi uma luta de espadas e escudos, mas uma guerra silenciosa travada todos os anos contra um inimigo invencível: o frio e a escuridão. Quando os fiordes congelavam e o sol mal tocava o horizonte, o verdadeiro teste de sobrevivência começava. As casas compridas eram soterradas pela neve e os suprimentos de comida diminuíam a cada dia que passava. A verdadeira inteligência dos vikings não se manifestava na fúria de um berserker, mas no planejamento meticuloso de um comerciante. O que eles armazenavam em adegas e defumadores determinava se o clã veria os primeiros brotos verdes da primavera. A sobrevivência viking era uma tecnologia baseada em gelo, sal, fumaça e no próprio tempo. Eles aprenderam a preservar a vida selando-a em barris e secando-a ao vento gélido. A arte da conservação era fundamental para os vikings suportarem o frio e a escuridão implacáveis que assolavam suas terras por longos meses. Não bastava simplesmente ter comida suficiente para o inverno. Eles precisavam de uma estratégia para garantir que houvesse provisões disponíveis durante toda a estação. Cada clã viking construía e utilizava estruturas engenhosas para armazenar alimentos e protegê-los do clima rigoroso. Uma das principais armas contra a fome era a casa comprida, que servia não apenas como moradia, mas também como centro logístico para a sobrevivência. A adega, ou sval, escavada sob a terra, era um componente fundamental dessa infraestrutura. Aproveitando a temperatura constante do solo, os vikings criaram um espaço fresco e escuro, onde os alimentos mais perecíveis podiam ser armazenados sem o risco de deterioração devido ao frio intenso ou ao calor instável. Barris de madeira e potes de barro revestiam as paredes do sval, contendo os produtos mais valiosos do clã. Nesses espaços, peixes secos, carnes curadas e vegetais eram mantidos em perfeitas condições para suportar os meses frios. Acima de suas cabeças, o teto da casa comprida desempenhava uma função igualmente vital. Em vez de um sistema de ventilação convencional, os vikings usavam a fumaça da lareira central, onde uma grande fogueira ardia para preencher o espaço com fumaça. Isso não só fornecia calor adicional, como também era usado para defumar carnes e peixes, conservando-os por longos períodos. A técnica de defumação, combinada com o ar frio do exterior, ajudava a prolongar a vida útil dos alimentos e impedia o crescimento de bactérias. Pedaços de carne eram pendurados sob o teto para secar lentamente, criando produtos como o codfisk, carne seca, que, embora de sabor forte, era uma fonte vital de proteína. Fora da casa principal, os vikings construíram estruturas separadas chamadas stabbers, que eram armazéns erguidos sobre palafitas de madeira ou pedra. Estes eram usados principalmente para armazenar grãos, como cevada e centeio, que constituíam a base da dieta viking. O design elevado dos stabbers impedia que a umidade do solo penetrasse nos estoques de grãos, que de outra forma apodreceriam rapidamente. Além disso, fendas nas paredes desses armazéns permitiam a circulação constante do ar seco do inverno, prevenindo o mofo e a deterioração. Cada elemento desses armazéns era cuidadosamente pensado para garantir que os grãos permanecessem em ótimas condições para uso quando necessário. Gerenciar o abastecimento era uma tarefa logística complexa, mas absolutamente essencial. Havia uma hierarquia rígida sobre o que deveria ser consumido primeiro, baseada na vulnerabilidade dos alimentos à deterioração. Os produtos mais frágeis, como frutas e verduras, eram consumidos o mais rápido possível, enquanto alimentos secos e fermentados, como carne defumada, peixe seco e grãos, eram armazenados para os meses mais frios, quando o acesso a novas fontes de alimento era limitado. Além disso, o excedente de alimentos era armazenado para uso em tempos de escassez, permitindo-lhes acumular reservas que não só os mantinham vivos, mas também lhes davam a capacidade de planejar com antecedência e resistir à adversidade. Uma das maiores fontes de riqueza para os vikings residia não apenas em suas terras ou armas, mas também em seus estoques de provisões. Cevada, centeio e aveia eram vitais para a sobrevivência e eram tratados quase como moeda. Um celeiro cheio de grãos significava não apenas uma grande capacidade de alimentar uma família, mas também uma boa posição social e econômica.
Em uma sociedade agrícola como a dos vikings, colheitas abundantes e reservas de alimentos eram cruciais para o bem-estar e a prosperidade do clã. Os grãos, especialmente a cevada, constituíam a base da sua dieta. O pão viking não era como os pães macios e aerados que conhecemos hoje. Era denso, geralmente achatado e sem fermento, e era cozido em pedras quentes ou numa panela sobre o fogo. Este pão, embora rústico, era extremamente nutritivo e podia ser armazenado por vários dias sem estragar. Além do pão, a cevada era usada para fazer um tipo de mingau, ou papa conhecida como mingau. Este alimento simples, mas rico em calorias, fornecia a energia necessária para os longos dias de inverno. Também era usado para produzir cerveja, uma bebida fermentada com baixo teor alcoólico que os vikings consumiam ao longo do dia. Esta bebida era mais um alimento líquido do que uma bebida recreativa, e o seu alto teor calórico fornecia energia durante os frios dias de inverno. Além de grãos, os vikings também cultivavam leguminosas e tubérculos. Cenouras, nabos e rudabagas, um tipo de nabo maior e mais doce, eram culturas comuns armazenadas em adegas frescas para uso durante os meses de escassez. Esses vegetais eram cozidos em sopas e ensopados, fornecendo uma fonte vital de vitaminas e fibras. Os vikings também coletavam ervas e plantas comestíveis na floresta, como urtigas e alho bravo, que eram secas ou fermentadas para uso culinário. Essas ervas não apenas davam sabor aos alimentos, mas também eram usadas para fins medicinais. O trabalho de processar e transformar grãos em farinha e outros produtos era realizado principalmente por mulheres vikings, que utilizavam moinhos manuais para moer os grãos. Esse trabalho repetitivo era vital para a vida diária na casa comunal. O som constante do moinho de mão era uma melodia familiar para as famílias vikings durante os invernos, lembrando-as de que a vida continuava. O grão moído era transformado em pão, mingau e às vezes em um tipo de cerveja fermentada. O leite era outra fonte vital de sustento. Embora não tivessem acesso a leite fresco durante todo o ano devido ao clima rigoroso, os vikings desenvolveram métodos para conservá-lo. O leite era transformado em produtos como o skyr, um tipo de queijo macio e cremoso que podia ser armazenado por semanas em uma adega fresca. O skyr era uma rica fonte de proteína, ideal para os longos períodos em que a carne fresca era escassa. Eles também produziam manteiga, que era armazenada em grandes quantidades durante o verão, quando as vacas produziam mais leite. A manteiga era muito valorizada, pois não era apenas uma fonte de calorias, mas também usada para manter a força durante os invernos. Além da conservação de alimentos, os vikings precisavam administrar seus suprimentos de forma eficaz para garantir sua sobrevivência durante os invernos mais longos. A organização interna da casa comprida e sua relação com o meio ambiente eram aspectos fundamentais que definiam a vida na era viking. No cerne de tudo, a casa e seus componentes desempenhavam um papel crucial, não apenas como um local de descanso, mas como uma extensão das próprias técnicas de sobrevivência. O sistema de aquecimento dentro da casa comprida era outra maravilha da engenharia. Em vez de lareiras modernas, os vikings usavam uma lareira central que permanecia acesa o ano todo, especialmente no inverno. Essa lareira gerava calor e também estava conectada a um sistema de ventilação que permitia a saída da fumaça por aberturas especiais no teto. Essa combustão constante não só aquecia o interior, como também defumava os alimentos. Graças a essa técnica, eles conseguiam conservar carne, peixe e outros produtos perecíveis sem a necessidade de tecnologia avançada. Ao pendurar os pedaços de carne perto da fonte de calor, os vikings criavam um ambiente seco e defumado que ajudava a inibir o crescimento de bactérias e outros micro-organismos nocivos. Além dos celeiros elevados, os vikings possuíam um conhecimento avançado sobre o controle da umidade. A umidade do ar podia arruinar os mantimentos, mas ao armazenar os alimentos em locais elevados ou protegidos pela terra, eles impediam que a umidade os afetasse. Um exemplo dessa técnica engenhosa era o stabber, que não só servia como abrigo para os grãos, mas também possuía aberturas de ventilação projetadas especificamente para permitir a circulação do ar e evitar o acúmulo de umidade. Esse tipo de armazenamento ajudava a manter os grãos secos e prontos para o consumo durante todo o longo inverno, quando o solo estava congelado e o cultivo de novas plantações não era uma opção. À medida que os mantimentos eram armazenados para a estação, os vikings também tinham uma estratégia hierárquica para o consumo desses alimentos.
Como em qualquer sociedade agrícola, o uso eficiente dos recursos era vital e, nesse caso, a distribuição de alimentos seguia um plano rigoroso. Os alimentos mais perecíveis eram consumidos primeiro. Carnes e vegetais frescos eram usados antes dos produtos secos ou fermentados, que eram armazenados para épocas de maior escassez, quando as temperaturas eram mais extremas e os vikings não podiam caçar ou coletar mais alimentos. Em termos de carne, os vikings não dependiam apenas da caça para sobreviver, mas também criavam animais domésticos como porcos, cavalos, gado e ovelhas. Esses animais eram de suma importância para a sua sobrevivência, fornecendo carne, leite, couro e lã. No outono, o gado era abatido. Isso não só fornecia carne fresca, como também permitia que ela fosse armazenada para os longos meses de inverno. Partes da carne que não podiam ser consumidas imediatamente eram defumadas ou salgadas, o que prolongava consideravelmente sua vida útil. Esse processo de conservação também se estendia a outros produtos cárneos, como vísceras ou restos, que não eram usados imediatamente. Essas partes eram cuidadosamente armazenadas em barris de sal, onde o sal extraía a umidade e conservava a carne por meses. O peixe, outro alimento básico da dieta viking, também era conservado por meio da secagem ou salga. O processo de secagem consistia em pendurar o peixe ao ar livre durante os meses frios e secos do inverno, permitindo que o vento gelado removesse toda a umidade. Esse peixe seco, conhecido como turfisk, era armazenado em grandes quantidades. No norte da Noruega, especialmente nas ilhas Lofoten, o clima gélido favorecia esse processo de secagem. Os peixes eram pendurados em grandes estruturas de madeira chamadas iel, e o vento frio extraía a umidade, conservando os filés por meses. Esse tipo de peixe seco, embora duro e com uma textura incomum, era essencial para as expedições vikings, pois fornecia uma fonte de proteína compacta e facilmente transportável para longas viagens marítimas. A dieta viking estava longe de ser luxuosa. Pelo contrário, era um modo de vida centrado na resiliência e na autossuficiência. Os vikings garantiam que todos os elementos da natureza que pudessem utilizar fossem transformados em algo útil. O hakka, tubarão fermentado, é um dos exemplos mais extremos dessa adaptação. Para tornar esse alimento comestível, o tubarão era enterrado em um buraco por vários meses, permitindo que o processo de fermentação eliminasse as toxinas naturais do peixe. Após esse processo, o tubarão era seco ao ar e se tornava uma fonte duradoura de proteína. Embora esse alimento tivesse um sabor forte e um cheiro característico, era essencial para a sobrevivência dos vikings em áreas remotas onde os recursos eram limitados. Nem tudo na dieta viking era tão complicado. Além de métodos complexos de conservação de alimentos, os vikings também sabiam aproveitar ao máximo recursos mais simples. Frutas silvestres eram colhidas e armazenadas para o inverno, e seu sabor adocicado era usado para complementar mingaus e pães. Frutas vermelhas, como framboesas e mirtilos, eram secas ou conservadas em água fria e armazenadas em barris. Da mesma forma, nozes e avelãs, que cresciam nas florestas próximas, eram colhidas em grandes quantidades e conservadas em suas cascas. Essas frutas eram ricas em gordura e calorias, tornando-se uma excelente fonte de energia durante os dias frios. Com o avanço do inverno, o armazenamento de alimentos tornou-se essencial, não apenas para a subsistência diária, mas também para manter o moral e a coesão do clã. Comer juntos, compartilhar provisões e realizar banquetes durante os dias mais escuros tornou-se uma tradição, um ato que fortalecia os laços familiares e sociais. Embora as condições fossem difíceis, o preparo e a gestão de recursos permitiam que a vida continuasse mesmo durante os dias mais frios e escuros do inverno. O fim do inverno trouxe consigo a tão esperada chegada da primavera e, com ela, a oportunidade de reabastecer os suprimentos. No entanto, as semanas de escassez, conhecidas como o período de fome, testaram a resiliência das famílias vikings. Durante esses tempos difíceis, quando suas reservas diminuíam, elas recorriam a métodos extremos de sobrevivência, como pão crocante ou o uso de raízes e musgos como alimento de emergência. Esses produtos, embora amargos e difíceis de digerir, forneciam a energia necessária para sobreviver até que o tempo melhorasse. A chave para entender a vida viking reside não apenas em sua destreza em combate, mas também em sua capacidade de se adaptar aos ambientes mais inóspitos. A sua abordagem meticulosa à conservação e ao manuseio de alimentos permitiu-lhes não só sobreviver, mas prosperar num mundo onde os invernos eram rigorosos e a luz solar escassa.
Através da fermentação, secagem, defumação e salga, os vikings criaram um sistema de armazenamento que lhes garantia a sobrevivência durante meses, sem acesso a alimentos frescos. Esse sistema de conservação não só garantia a sobrevivência, como também refletia a engenhosidade e a adaptabilidade que definiam a cultura viking. Seu profundo conhecimento do ambiente e dos recursos naturais permitia que otimizassem sua dieta e maximizassem o uso de cada alimento disponível. Cada técnica de conservação, cada estrutura de armazenamento e cada decisão sobre o que comer primeiro tinha um propósito claro: garantir que o clã não apenas sobrevivesse, mas prosperasse. A história dos vikings é uma lição sobre a importância do planejamento, da paciência e do conhecimento prático em tempos de crise. Embora grandes batalhas e conquistas épicas definam seu legado, é sua capacidade de enfrentar e superar os desafios do inverno que realmente demonstra sua grandeza. No fim, foram os vikings, não por sua bravura em combate, mas por sua incrível capacidade de gerenciar recursos e se adaptar ao frio implacável, que garantiram seu lugar na história.